Olá! É com muito entusiasmo que a gente dá início a essa nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, né? O foco aqui é desvendar as engrenagens de um sistema que, olha, permeia a existência de absolutamente todo cidadão brasileiro, desde o primeiríssimo suspiro até aquele último momento. Estamos falando, claro, da Lei de Registros Públicos, especificamente a famosa Lei 6.015 de 1973. E a ideia dessa nossa imersão é justamente transformar aquilo que muita gente vê só como uma burocracia chata num mapa fascinante da nossa própria trajetória na sociedade. Então, para começar a esquentar os motores, fica a reflexão. Onde é que a história legal de uma pessoa é de fato escrita? É super comum a gente imaginar os cartórios como aqueles arquivos imensos, meio empoeirados, cheios de gavetas e papéis que não acabam mais. Mas olhando de perto, esses locais são, na realidade, os verdadeiros cofres biográficos da vida humana. É lá que a nossa presença no mundo ganha aquela validade jurídica essencial, estruturando nossos direitos, nossas famílias e o nosso legado. E o mais incrível de tudo isso é como a lei organiza essa documentação toda de uma forma perfeitamente sequencial. Certo? Vamos mergulhar de cabeça nisso. O Brasão da República, que é o símbolo máximo da nossa autoridade federal, encabeça a Lei 6.015. É ela a legislação central, a grande regra do jogo. E quando a gente analisa o texto, prestando uma atenção especial ali no artigo 33, descobre uma organização assim brilhante. A lei simplesmente não joga os eventos da vida ao acaso. Ela estabelece livros exatos, super bem categorizados, que rastreiam a nossa existência legal passo a passo. O roteiro da nossa análise passa por 6 etapas bem claras. Primeiro, a jornada da cidadania. 2. O livro A, o princípio de tudo. 3. Os livros B e D para os casamentos. 4. Os livros C, marcando o fim. 5. O livro E para os atos especiais. E, por último, o número 6, um paralelo formidável entre letras e números. 1. A jornada da cidadania. Entrando nessa nossa primeira etapa, a gente precisa estabelecer a espinha dorsal de todo o registro civil das pessoas naturais. A lei foi desenhada sob medida para acompanhar a progressão cronológica dos grandes eventos da vida. E isso ilustra brilhantemente como o nosso alfabeto mapeia essa linha do tempo. Imagina só, no ano 0, o momento do nascimento coloca o indivíduo ali no livro A. Mais para frente, com o amadurecimento e a possibilidade de constituir uma nova família, surgem os livros B e D. A vida adulta também costuma trazer aquelas mudanças complexas de status civil que vão parar direto no livro E. E, bom, inevitavelmente, o fim da vida encontra seu registro nos livros C. É uma linha do tempo muito elegante, onde cada letra tem exatamente o seu tempo e o seu propósito. 2. Livro A, o princípio. Focando agora no nosso ponto de partida como entidades legais, aquele exato momento em que alguém passa a existir para o Estado. O artigo 33 da Lei 6.015 é super categórico. O livro A é o livro exclusivo de registro de nascimento. Literalmente, é aqui que a faísca da vida é documentada de forma oficial. Sem essa inscrição no livro A pessoa natural, na prática, não tem uma existência legal formal perante o Estado. É um livro que captura os detalhes essenciais que vão fundar a identidade de alguém. Os nomes, a filiação, a naturalidade e, claro, o dia exato em que a jornada toda começou. É o grande pilar sobre o qual todos os nossos outros direitos civis vão ser construídos. 3. Livros B e D, casamentos. Avançando um pouquinho mais na nossa linha do tempo, a vida adulta traz aquelas relações e vínculos legais mais complexos. E é por isso que o casamento não é só um ato isolado. Ele é um processo narrativo dividido em 2 passos. O legislador separou isso de forma muito inteligente. O primeiro passo acontece lá no livro D, que é o livro de registro de proclama. O proclama é basicamente aquele período de espera, dos avisos públicos. É uma fase absolutamente essencial para garantir que não exista nenhum impedimento legal para a união. Uma vez vencida essa etapa preparatória, aí sim a gente passa para o segundo passo, o livro B. É no livro B que o registro do casamento em si, aquela união oficial e definitiva, é de fato lavrado. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é o respeito da legislação à diversidade de escolhas. Sendo assim, a gente tem o livro B tradicional, que é exclusivo para o registro de casamento civil, aquele rito padrão celebrado perante a autoridade do Estado. Mas a lei também instituiu o livro B auxiliar. E para que ele serve? Ele é especificamente destinado ao registro do casamento religioso, só que para efeitos civis. Isso quer dizer que uma cerimônia puramente religiosa pode sim adquirir total validade legal e civil, desde que seja adequadamente registrada nesse livro auxiliar. É uma distinção sutil, com certeza, mas demonstra enorme flexibilidade do nosso sistema. 4. Livro C. O fim. Da mesma forma que a lei organiza muito bem a nossa chegada e as nossas uniões, ela também documenta a partida.
É chegado o momento de compreender a função jurídica do fim da vida. De forma extremamente objetiva e sempre pautada no artigo 33, a legislação determina o livro C para o registro de óbitos gerais, encerrando assim a trajetória daquela pessoa natural. Mas existe uma situação que é muito sensível e que requer uma atenção super especial da lei: o livro C auxiliar. Esse livro é de uso exclusivo para o registro de natimortos, ou seja, quando infelizmente a criança não chega a nascer com vida, não havendo registro prévio de nascimento, a gente tem esse procedimento distinto justamente para respeitar e documentar adequadamente essa fatalidade. 5. Livro E. Atos especiais. Mas, voltando a falar da vida em curso, a vida civil não se resume apenas a nascer, casar e falecer, certo? Ela é cheia de reviravoltas, mudanças de capacidade e alterações no nosso status. E é exatamente aqui que entra o livro E. A gente pode chamar ele de a grande gaveta de utilidades da vida legal, o receptáculo dos atos especiais. De acordo lá com o parágrafo único do artigo 33, esse livro não fica em qualquer lugar. Ele é mantido no cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária da comarca. É um registro incrivelmente dinâmico. Por exemplo, se um jovem é emancipado, se um adulto sofre uma interdição ou se alguém faz a opção pela nacionalidade brasileira, tudo isso vai direto para o livro E. Até mesmo sentenças de ausência e as sentenças e termos declaratórios de união estável. No fim das contas, o livro E é a garantia de que toda mudança significativa tem um lar seguro dentro do nosso ordenamento. 6. Letras versus números. Avançando agora para a gente ver como isso tudo forma um sistema incrivelmente lógico, o ponto crucial aqui é notar a genialidade na separação dos cartórios através de uma técnica de contraste poderosa. Como a gente acompanhou até agora, o registro civil de pessoas naturais utiliza exclusivamente letras. O ser humano tem a sua história arquivada nos livros A, B, C, D e E. Por outro lado, a mesma lei estipula que o registro de imóveis é organizado por números. As propriedades contam lá com o livro 1 para protocolo, 2 para registro geral e assim por diante, até o número 5. Então a regra de ouro: pessoas recebem letras, terras e imóveis recebem números. Essa separação estrutural traz uma clareza fenomenal tanto para os operadores do direito quanto para qualquer cidadão que precise navegar pelo nosso sistema legal. O que nos leva a uma reflexão final muito intrigante. A história civil de uma pessoa natural tem o seu fim documentado nas letras, encerrando-se definitivamente lá no livro C. Mas e o patrimônio que essa pessoa acumulou ao longo da vida? As letras encerram a história de uma pessoa, mas quem assume os números que são deixados para trás lá no registro de imóveis? A resposta para a continuidade de todo esse patrimônio envolve sucessão, inventários e aquelas complexidades das matrículas imobiliárias. Mas olha, essa conexão entre o fim das letras e a transferência dos números é um assunto formidável para uma futura imersão nos nossos estudos. Fica aqui essa grande reflexão sobre o funcionamento brilhante da nossa organização civil.